Ai, gente, que tema, né? Adoção aqui, interessante, bom da gente falar. Mas e aí? Uma família que queira, uma pessoa, uma família, quem é que pode se candidatar a adotar uma criança? Como é que é essa história? Maior de 21 anos, né? 18 agora, 18 anos, é maior de 18, né? É casado, pode ser solteiro, pode ser casado, né? Mas tem que fazer o cadastro, né? Tem que entrar fazer no o cadastro nacional para poder estar apto, né, a adotar a criança. Ela pode falar melhor sobre isso. Para você se habilitar à adoção, é um procedimento judicial que se inicia na vara da infância e da juventude da sua comarca, do local que você mora, onde você vai juntar cópias autenticadas de carteira de identidade, CPF, cópias simples de comprovante de residência, atestado de bons antecedentes, comprovante de rendimentos, certidões negativas cíveis e criminais, às vezes foto, dependendo da vara, tem que participar de uma reunião informativa dentro da vara, geralmente de 3 a 5 reuniões nos grupos de apoio à adoção de formação de habilitandos, que é um grupo que Lúcia também coordena, e ela coordena, na realidade, 2 grupos, onde a gente trata das matérias que são inerentes à adoção. Os aspectos psicológicos, os aspectos sociais, os jurídicos, a questão da revelação da adoção e outras questões afins. Na verdade, isso tudo para se avaliar se essa pessoa, esse casal, etc., tem condições psicológicas, morais, etc., financeiras. Sim, você tem uma estrutura capaz de receber uma criança e cuidar dessa criança adequadamente. Né? Senão não faz sentido a gente estar falando de tirar uma criança de um abrigo para entregar para alguém. E não precisa ser rico, Celeste. Claro, só ter condições de dar àquela criança a dignidade. Isso. Existe uma vertente que costuma dizer que a criança adotada tem que estudar em escola particular, ter plano de saúde, absolutamente. Ela pode estudar na escola pública do bairro, ser atendida no posto de saúde, desde que aquele casal tenha para dar a ela um mínimo da subsistência, né? Mas principalmente muito amor, muito carinho e a noção do que é uma família. Pois é, a gente estava falando aqui, né? Você que veio para cá se titulando de mãe adotiva, mas vocês duas são mães adotivas. É verdade. Que coisa boa. Com muito orgulho. Muito legal. Qual foi, assim, a tomada de decisão de vocês? Por que vocês decidiram adotar? E aí, teve que esperar 7 anos? Foi fácil? Começo eu? Começa. Bom, eu fiz que é considerada uma adoção monoparental. O que é? Eu sou solteira e adotei sozinha, né? A minha adoção, vamos dizer, do processo inicial ao processo final, ela durou em torno de 1 ano e 4 meses. A minha filha veio por adoção tardia, totalmente modificado o meu perfil dentro o meu perfil inicial era de uma menina independente da raça, até 3 anos de idade. Nós passamos, na época, em 2007, minha adoção de 2007, anterior ao Cadastro Nacional, e nas conversas que a gente tinha nos grupos da internet, de grupos de casais que estavam se habilitando, o meu perfil foi modificando. Então, a minha filha, quando chegou, a minha filha veio do interior do Pará, uma cidade chamada Jacundá, no meio da floresta amazônica. A minha filha é parda, ou seja, de etnia diversa da minha, e chegou, já ia completar 5 anos de idade, né? E, assim, ela foi um pouco complicada porque os pais biológicos, nós não tínhamos notícias do pai biológico. Ela também não era destituída do poder familiar, porque na época a destituição ela era indefinida. Somente quando alguém dava entrada para adotar uma criança, o processo corria junto. Né? Hoje em dia já existe a necessidade de se instituir a criança anteriormente. Assim. Então as minhas dificuldades foram essas, principalmente com a questão da distância. Porque eu voei 11 horas até Belém, mais 9 via Transamazônica, mas fui buscar a minha benção. Que hoje vai fazer, daqui a pouquinho está fazendo 12 anos. E aí, quer dizer, mudou o teu perfil básico, né? Você saiu daquele padrão inicialmente estabelecido e ao longo do processo, e hoje está aí, feliz, atendendo a sua demanda de adotar uma criança, de ser uma mãe. Sim, de ter uma família, né? De ter formado a minha família, né? Que maravilha. E hoje esse é o meu trabalho, principalmente no grupo de adoção tardia, né? De mostrar às pessoas que a criança maior de 5 anos,
ela tem tanta necessidade de amor e carinho quanto um bebê. verdade. Talvez ela demande E até mais um pouco entende mais mais. de carinho por conta de todas as mazelas que ela sofreu ao longo De repente dessa... já tem uma história, né? Já tem uma história Sempre que tem, precisa ser sempre tem uma modificada. história, né? Sempre tem uma história. Aham. E ela É que te às vezes o olha e- bebezinho, essa história é menos perceptível para ele. Ele ainda tem uma história de vida menor. Não vou dizer que não tenha marcas já estabelecidas, mas quanto mais você vive, maior é a tua Com história certeza. de vida. E você? O meu é totalmente diferente, né? Eu me habilitei em 1999. Eu queria, como todo nordestino adora família grande, eu queria uma família enorme, todos os lugares da mesa lotados, sabe? Queria aquela animação dentro de casa. Aí nós concebemos uma filha, esperamos 7 anos, tentamos, não conseguimos, entramos no processo de adoção. A habilitação demorou cerca de 9, 10 meses. Depois fomos chamadas, recebemos um bebê branco, cabelinho castanho, olho verde, saudável, com 4 dias de nascida. O processo todo, aqui no Rio de Janeiro, na Vara da Infância da capital, demorou 4 meses, com o cumprimento de carta precatória para o Nordeste, ida e volta. 4 meses. 4 meses, portanto, um tempo bacana, né? Um tempo com muita agilidade. E vem Verdade. cá, e esse perfil do seu bebê, foi um perfil também que você estabeleceu, que você buscou? Isso, eu estabeleci, eu entendia naquela época, não fazia parte de grupos de apoio à adoção, nem sabia que existiam. Na minha concepção, só se adotava recém-nascido. Eu não sabia que se adotava criança maior, acho que isso era impossível. Eu convivi muito com cidades de menores na minha terra, lá em Maceió, onde só tinha criança grande. Eu nunca imaginei que um dia elas poderiam estar disponibilizadas essa adoção. Total falta de informação. E eu nasci para ser mãe de mulher. Eu gosto de lacinho, brinquinho, rosa, coisas desse tipo. Então, eu sempre quis uma menina e queria mais. Maravilha. Só que criar 2 filhas no mesmo padrão no Rio de Janeiro não é uma coisa fácil. É verdade, Então, é verdade. 2 foi o que a gente conseguiu estabilizar. Então, temos 2 filhas lindas que sabem exatamente como chegaram cada uma, né? E que curtem a adoção, participam de programas, vão nas caminhadas, sabe? Tem orgulho de ter sido escolhida e ambas têm orgulho de terem sido adotadas. Bacana. Porque a gente tem que aprender, principalmente, a adotar os nossos filhos biológicos, a adotar os nossos amigos, a adotar os nossos maridos. A adoção é a base, a única base da família. Não existe outra. E às vezes pode ser um filho biológico e que ele não vai ser adotado, né? uma Que ele amiga. vai ser rejeitado pela Tem família, uma amiga né? que ela tem uma filha adotiva e a filha é agarrada com ela, é um amor, parece, é a filha da alma dela. E o filho dela, né, o biológico, não tem nada com ela, né, não é agarrado com ela reclamava muito, poxa, meu filho é tão diferente da minha filha é tão carinhosa comigo. Nós temos que acabar com esse tabu. Campanhas educativas, é um programa como este, Cabeça para Cima, para falar para os lares e dizer, olha só, não tem prejuízo nenhum para você de adotar uma criança. Talvez você esteja aí pensando, poxa, mas aí eu vou pegar aquela criança, eu não sei quem é o pai, tem um tabu, tem uma discriminação, né? Então, principalmente se você é cristão, você tem que entender, né, que o seu amor supera todas as coisas, que a educação que você vai dar para esta criança é que vai modificar, né, o perfil dela, aquilo que ela tinha, o caráter dela, a personalidade dela vai se, né, vai se modificando com o ambiente. E às vezes as pessoas falam, mas eu não sei se a mãe dela usava tóxico, eu não sei se o usava, pai era lá, louco, trata, se o pai dá era um atenção. assassino, será isso, será aquilo. importa. Não existe isso, não existe. Existe uma pessoa, um ser humano, que precisa de carinho, que precisa de afeto, que precisa de disciplina principalmente, né? E entendimento, ele tem que entender, a criança adotada, ela tem que entender que ela é filha do coração, tem que se falar a verdade, que ela é filha do coração, que ela é filha da alma, né? E é para que ela possa também se sentir forte, E sentir caminhar. que isso não faz a menor diferença. Faz diferença, Eu acho né? que é fundamental até a gente colocar, porque a gente está falando nessa questão da afetividade, mas o que de fato estabelece a relação pai, mãe, filhos é o amor. Com certeza. É o amor, né? Não é a relação de sangue. Não é a relação de sangue.
O que faz, o que estabelece a relação de pai e mãe é o amor. Sem ele, sem esse carinho, sem essa afetividade, não tem essa história da gente dizer, ah, porque é sangue. Quantas crianças, a gente já comentou isso aqui mesmo que rapidamente, sofrem tanto, né, com seus pais biológicos. Que coisa linda. Gente, uma pergunta ainda, você já tocou nela um pouquinho, Lilian, mas pergunta até de telespectador mesmo, essa questão, a gente deve dizer para a criança que ela é adotada? Sempre. Quando? Existe uma época melhor para se dizer isso? Como é que é isso? Sempre. Toda a base de uma relação, de uma filiação por adoção é a verdade. Uhum. Quanto à fase, não adianta se explicar um problema matemático de grande complexidade a uma criança que está entrando na escola. Então, você vai falando uma linguagem de acordo com o crescimento dela. Existem até algumas literaturas específicas, porque com a criança já bem pequenininha, ainda mal falando, você começa a falar que era uma vez uma estrelinha, que tinha uma ponta quebrada, e essa estrelinha tinha muita vontade de receber um filho, mas ela não podia, então ela teve que pedir ajuda a uma outra estrelinha. E essa conversa vai sendo, vamos dizer assim, melhor colocada de acordo com o crescimento da criança. Tá? O entendimento dela de acordo com a idade cronológica dela, e ela vai sempre entendendo de que ela foi escolhida, ela não foi um acaso biológico, ela foi alguém que foi pretendido para que viesse dentro daquele lar, né? O quanto ela é amada, o quanto ela foi querida, o quanto a chegada dela acrescentou àquela família. Então, é a verdade sempre. E é bacana porque eu acho que a ênfase que você está dando, eu acho que tem que ser a ênfase prioritária. É a ênfase do quanto ela foi querida e nunca a ênfase do quanto ela foi desprezada, né, no momento inicial. Com certeza. E trabalhar isso para que aquele momento de desprezo, ele passe, ele se transforme no momento da aceitação, no momento da recepção, e as crianças possam ficar integradas e felizes nas suas famílias. Não se deve falar, né? Você foi rejeitado, você foi largado, sua mãe te largou. Essas coisas assim, não tem necessidade. Não agregam valor. Não vai agregar nada, não vai, só vai trazer, né, um conflito dentro da criança, não. Você é importante, você veio, você é filho do meu coração, Deus trouxe você para minha casa, você é a coisa mais importante. E fazer com que essa criança tenha autoestima. Que a autoestima é que vai fazer ela levantar a cabeça e falar, enfrentar até os coleguinhas, sou adotada, e daí? Maravilha, é isso aí, é isso aí. Que coisa linda, que coisa boa. A gente já vai para o nosso último intervalo, vou dar essa paradinha, mas eu queria voltar e ainda ouvindo um pouquinho de vocês em termos de quais são, o que a lei ainda está aí prevendo para, o que a gente tem, né, de legislação para melhorar esse processo, para facilitar um pouco isso, para diminuir essas barreiras, dar segurança para quem quer adotar e viabilizar uma vida melhor para as nossas crianças. Ok? Intervalo. A gente não